Damos graças a Deus pela vida dos irmãos que aqui vieram nesta manhã. Vocês, mais uma vez, vencem os obstáculos de, em pleno domingo, acordar mais cedo para vir aqui cultuar a Deus, louvá-lo e também ouvir uma palavra de Deus para o seu coração. Agradecemos aqueles que estão nos visitando, a minha mãe que está aqui com a gente hoje. Deus abençoe, mãe, por sua vida aqui. Tem mais algumas pessoas nos visitando, estou vendo alguns novos aqui, nesta manhã. Minha mãe. A sua mãe, né, irmã? A dona Olímpia, a minha mãe Maria Sebastiana. Quem mais está nos visitando nesta semana? Casal ali. Deus abençoe ricamente a todos vocês e que o Senhor esteja falando aos vossos corações, aos nossos corações, e que Deus esteja cumprindo na sua vida o seu propósito. Se Ele trouxe você até aqui nessa manhã, é porque Ele tem algo para a sua vida. Então, esteja atento, porque tem certeza que Deus tem um propósito para as nossas vidas nesta manhã. Tenho certeza que Ele já falou ao seu coração e vai continuar falando. Nós continuamos com aquele tema do estudo, as bases para construir uma vida cristã vitoriosa, cheia do Espírito, cheia de Deus, e hoje já é a terceira parte desse assunto. Já a terceira parte. Primeira parte nós vimos que precisamos valorizar as coisas que têm valor, porque muitas vezes valorizamos aquilo que não é importante e desprezamos aquilo que é primordial. O segundo estudo, semana passada, vimos que precisamos identificar, ver a nossa situação. Como é que Deus nos encontrou nesse mundo? Por que é que Jesus Cristo teve que deixar sua glória e vir à terra? O estado do ser humano no planeta, há 2000 anos atrás, e o estado do ser humano hoje, 2000 anos depois, não melhorou nada. Aqueles que estão andando longe de Deus, pelo contrário, piorou. Mas aqueles que decidiram seguir a Deus, desde os primeiros, os discípulos de Jesus, que decidiram seguir a Jesus Cristo, a vida deles foram mudadas, foram transformadas. Nós vimos no estudo da semana passada que Jesus falando que quando ele veio à terra, e ele pega a Bíblia do Velho Testamento, começa a ler lá no templo, e ele cita algumas coisas do profeta Isaías. O profeta Isaías dizendo que quando ele viesse, ele ia encontrar uma geração perdida, arruinada, escravizada, povos vivendo a região da sombra da morte, oprimidos, presos e oprimidos, cegos. Por quê? Porque o próprio Jesus falou: eu vim para trazer vida e vida com abundância. Desceu da glória, veio até aqui para nos trazer vida e vida com abundância. Mas ao mesmo tempo ele fala: o ladrão veio antes de mim, veio antes de Jesus, Satanás e seus demônios. Quando foi expulso do céu, quando se rebelou contra Deus no céu e foi expulso, ele e 1/3 dos anjos, e vieram para a terra, o ladrão e seus demônios, para roubar, matar e destruir. Essa é a realidade do planeta. E Jesus falou: ou você vai decidir ficar no meu aprisco, do bom pastor, aonde eu vou cuidar das minhas ovelhas, vou protegê-las, vou salvá-las, e vou alimentá-las, e elas vão ter vida e vida com abundância. Ou vocês vão preferir ficar no aprisco do ladrão, que só veio para roubar, matar e destruir. Essa é a mensagem do Evangelho. É isso que é o Evangelho. Em curtas palavras, o Evangelho é isso. O ser humano perdido, arruinado, e a gente leu alguns textos na semana passada, o apóstolo Paulo também falando, que Deus olha do céu, não vê nenhum justo sequer. Todos só fazendo o que é errado.
E a Bíblia diz que Deus nos vê na terra como inúteis. Um bando de inúteis, perdidos e arruinados, oprimidos. E o apóstolo ainda lá em Efésios continua falando, estando nós mortos em nossos pecados e ofensas, andando segundo o curso do mundo, andando segundo o príncipe da potestade do ar, dos demônios, andando dirigido, guiado pelos demônios. Foi assim que Deus nos encontrou. Foi assim que Deus encontrou o mundo. E é assim que o mundo, que muitos ainda continuam, porque não decidiram tomar uma decisão de seguir aquele que veio, como nós acabamos de cantar, para nos dar vida e vida com abundância. Agora, queridos, é nós que decidimos. É preciso prestar muita atenção às mensagens que temos ouvido. Pastor Abel leu agora há pouco, dentro desse estudo, é o mesmo que nós estamos estudando, esse texto que ela leu. Jesus falando assim, versículo 8 do capítulo 15. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Discípulo tem que ser frutífero. Discípulo tem que produzir muito fruto. Não é pouco, é muito. Nisto é glorificado meu Pai. Deus é glorificado quando nós produzimos frutos. Deus é glorificado. Querido, quando a gente vive uma vida arruinada, desgraçada, Deus está sendo envergonhado. Não é só nós também somos. Quando você passa por um momento difícil na vida, de humilhação, de perdas, de dificuldades, seja que área for, nós somos humilhados. Mas Deus também é. Porque é o Filho dele que está vivendo uma vida miserável. E você, como pai, sabe disso. Quando seu filho está numa pior, como é que você se sente? Você se sente bem? Nenhum pai. Pelo contrário, tristeza, angústia, às vezes perde noite de sono, sem saber o que fazer para ajudar o filho. É assim Deus conosco. Por isso que ele disse, nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim vocês vão ser meus discípulos. Discípulo tem que produzir muito fruto. Se não estamos produzindo, alguma coisa está errado. Se não estamos produzindo muito fruto, alguma coisa está errado conosco. É porque nós somos arrancados da videira, que é o começo do capítulo. Quem está ligado na videira, que é Deus, tem que produzir fruto, porque Deus é Deus. É impossível alguém estar ligado no soberano, no poderoso que criou o planeta, que fez tudo maravilhoso, e quando deu errado com a queda do homem, ele manda Jesus Cristo para restaurar tudo que deu errado, e Jesus Cristo vem, consuma a sua obra, faz tudo o que tinha que ser feito. Manda o Espírito Santo para vir aqui implementar essa obra e realizar tudo que tem que ser feito. Então nós temos um Deus criador de algo extraordinário. Quando deu errado, nós vemos um Deus restaurando na pessoa do Filho, e depois de restaurar tudo, Ele manda o Espírito Santo para implementar essa obra na terra. Então nós não temos desculpa de não produzir fruto, de termos uma vida abundante. Porque tudo que precisava ser feito para eu e você ser vitorioso e termos uma vida abundante, já foi feito. Nós temos que entender, aprender e tomar posse, querer, desejar. E o Senhor está dizendo que Deus quer ser glorificado para que, através dos frutos da vida dos seus filhos, dos seus discípulos, e discípulo, seguidor de Jesus, é aquele que dá muito fruto. Discípulo é aquele que dá muito fruto. Como é que está sua vida material? Está sendo frutífera? Sua vida espiritual está sendo frutífera? Se não está sendo frutífera, alguma coisa está errada. Quem sabe nos desconectamos da videira. Você sabe que um galho de manga ou qualquer outra planta, se você arrancar ele do tronco, o que vai acontecer com ele? Seca e morre. Agora, se ele estiver ligado no tronco,
vai estar bonito e vai estar frutífero. A gente desce a Avenida Central de Paulínia ali, está aquela maravilha, né? Os ipê caíram todas as folhas e só tem o quê? Flores. Flores, está coberto de flor. Flor é o quê? É o resultado, é o fruto da árvore. É o fruto, as flores. Estamos como os ipê roxo, aquela maravilha, ou estamos secos? Se nós estivermos ligados no tronco que é Deus, a videira verdadeira. Olha bem, eu sou a videira verdadeira. Se ele está dizendo que ele é a verdadeira, é porque tem a falsa. Certo? Certo? Eu sou a videira verdadeira. Mas então tem a falsa. Onde estamos ligados? Na verdadeira ou na falsa? Na verdadeira ou na falsa? Tem uma que é falsa, aparenta que é maravilhosa. O mundo aí fora está enraizado numa videira desgraçada, enganosa. Aparentemente é maravilhosa, só que o resultado final é desgraça. Porque só há paz em Jesus, só há vida em Jesus, só há vitória em Jesus. Fora dele não existe. Então, queridos, nesta manhã, voltando agora ao tema, as bases para construirmos uma vida cristã vitoriosa. Vimos que na semana passada, de que precisamos ter consciência de que sem Deus vamos estar arruinados, destruídos e sendo dirigidos e destruídos pelo inimigo. Sem Deus vamos estar no aprisco do ladrão, mas com Jesus Cristo nós vamos estar no aprisco do bom pastor, que deu a sua vida pelas suas ovelhas. Deu a própria vida para salvar suas ovelhas. Sabe que essa semana, a gente comprou um violão essa semana, eu tenho um teclado em casa, eu tenho um outro violão, e resolvi comprar mais um violão, e como estava afinadinho, bonitinho, né, eu falei, deixa eu começar a voltar a tocar violão, os dedos tudo, faz anos que eu não toco, começou a cortar meu dedo, mas comecei a tocar uns louvores, a Ana começou a acompanhar, e de repente o Senhor começou a falar comigo o seguinte: quantos louvor tem falando sobre Jesus? E eu comecei a pesquisar, entrei no Google, louvor, tracinho Jesus Cristo, muito pouco. E os que tem, muito pobre. Olhando para o que a Bíblia revela sobre Jesus, e o que temos escrito em termos de melodia sobre Jesus, muito pobre e muito pouco. E Deus começou a falar comigo, e eu comecei a escrever uma letra sobre Jesus. Eu achei impressionante que o estribilho, a primeira coisa foi sobre Jesus, e repete o nome Jesus, acho que 8 ou 10 vezes. Jesus, 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 e depois Jesus, 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 Jesus. E eu tive a curiosidade de pesquisar mais uma vez, já sabia, mas fui pesquisar mais uma vez o significado desse nome. Porque quem que deu esse nome para Jesus? Quem sabe quem foi que deu esse nome para Jesus? Jesus veio do céu com esse nome? Não. Esse nome foi dado quando ele nasceu. E o anjo falou para Maria o quê? E falou para José: você vai colocar o nome dele de Jesus. Ó José, tua mulher está grávida, o que está nela foi gerado pelo Espírito Santo, receba ela, e o menino que vai nascer é o Filho de Deus, e você vai dar o nome dele de Jesus Cristo, ou Jesus. E o anjo acrescenta: porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus, na língua da época de Jesus, que ele nasceu, do povo dele, significa Jeová é Salvador, ou Jeová é salvação. Esse é o significado, é salvação. Meus queridos, preste atenção, Deus fez questão de botar nome no Filho que vinha de Salvador. Será que a gente entende isso? Que é para a hora que você falar Jesus, você vai estar dizendo Salvador, Salvador, Salvador.
A situação do ser humano era tão degradante e tão desgraçada que até o nome do filho teve que ser Salvador. Para ver se a gente não esquece, toda vez que repetir Jesus, eu estou dizendo Jeová é salvação. Ou então, é salvação, salvação, salvação. Mas o problema é que nós achamos que nós não estamos perdidos. O problema é que nós achamos que nós estamos bem. O problema é que nós estamos igual aos religiosos da época de Jesus. Jesus falou para os cristãos da época, religiosos, que se rebelaram contra ele e acabaram crucificando e matando Jesus Cristo. Ele falou para eles, enquanto caminhava aqui na terra: publicanos e meretrizes vão entrar no reino na frente de vocês. Vão tomar a frente de vocês, porque se arrependeram. Reconheceram que são pecadores e precisam de mim. Mas vocês acham que não precisam de mim. Queridos, o evangelho só vai funcionar em pessoas que se entenderem que estão perdidas, arruinadas e desgraçadas. Gente perfeita que acha que está tudo bem, tranquila, acomodada, que não precisa mudar nada, que está tudo bem, que não está fazendo nada errado. A salvação de Deus não vai ter lugar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A salvação é para quem está perecendo, é para quem está perdido, é para quem entende que está arruinado à beira do inferno. Foi assim que Deus nos encontrou. Olhou do céu à terra, não viu um justo sequer. E a Bíblia diz que as nossas justiças, a nossa bondade aqui na terra, para Deus é lixo. É lixo para Deus. Queridos, vamos para a segunda parte desse estudo nesta manhã. Nós vimos que sem Deus estamos perdidos e arruinados, e sem Deus estamos no reino das trevas, sendo destruído por Satanás. Vamos ver hoje que o pecado nos separa de Deus. O que arranca o galho da videira? Pecado. Pecado nos separa de Deus. Pode ver que no capítulo 15 ele fala: eu sou a videira verdadeira, mas meu pai é o agricultor, ele cuida da árvore. Conforme vai aparecendo coisa para atrapalhar na árvore, ele vai cortando, ele vai limpando, tirando toda a sujeira da árvore, os galhos sujos, os galhos doentes, aquilo que está atrapalhando, ele vai limpando, para que a árvore fique sã e possa produzir fruto. Pecado separa o homem de Deus, já aprendemos isso muito. E mais uma vez vamos falar nesta manhã. E agora peço que você ouça aí, depois eu mando essa lição para você não gastar tempo procurando na Bíblia. Presta atenção nos textos. Começo com Isaías 59, 1-4. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. A mão de Deus não está encolhida para não poder salvar, e o seu ouvido não está entupido nem agravado para não poder ouvir oração. Mas as vossas iniquidades, ou seja, os nossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Pecado separa o homem de Deus. Não adianta orar. Não adianta jejuar, não adianta gastar tempo. Pecado nos separa de Deus. A mão dele não está encolhida para não poder salvar. O ouvido de Deus não está entupido para não poder ouvir. Mas os nossos pecados fazem separação entre o ser humano e Deus. E os nossos pecados encobrem o seu rosto de olhar para nós. Encobre o rosto, Deus não tem como olhar para o pecador. É por isso que Jesus Cristo veio para resolver o problema do pecado. Estamos cansados de ouvir pastores e padres dizer o Cordeiro de Deus que veio ao mundo para tirar o pecado. Mas continuamos no pecado. E aí Deus explica algumas coisas aqui nesse capítulo. As vossas mãos estão contaminadas com sangue, os vossos dedos cheios de iniquidade, os vossos lábios só falam falsidade, só engano, mentira.
Você só vive de mentira? Lábios que falam falsidade? Língua que só pronuncia perversidade? Ninguém clama pela justiça? Ninguém comparece em juízo pela verdade? Preste atenção nessas colocações de Deus. Ninguém clama pela justiça? Ninguém comparece em juízo lutando pela verdade? Porque só confiam na vaidade e só falam mentira e só concebem o mal e dão à luz a iniquidade. É assim que Deus os vê. E Ele está dizendo, meu ouvido não está entupido para eu não poder ouvir oração. E minha mão não está encolhida para eu não poder salvar e abençoar. Mas tem uma coisa impedindo, pecado. Queridos, mas o que é pecado? Mas o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que contraria a vontade de Deus. Deus é santo. E tudo aquilo que contraria a santidade de Deus, que é contra, que para Deus é sujo, é imundo, é pecado. Tudo aquilo que é contrário à vontade dele. Mas a Bíblia tem algumas revelações sobre pecado, e eu quero compartilhar com você nesta manhã. Mas antes de chegarmos a isso, eu leio mais um texto de 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1 a 4. E veio o Espírito de Deus a Azarias, filho de Obed, e ele sai ao encontro do rei Asa, lá na Palestina, no povo de Israel. E o profeta diz para o rei, Asa e todo o povo de Deus, Judá e Benjamim, ele diz a seguinte mensagem, Deus manda ele entregar essa mensagem, diga para o meu povo e para o rei o seguinte, o Senhor está convosco enquanto vocês estiverem com ele, se o buscardes, o acharei, porém se o deixardes, ele vos deixará. Esse é o recado para nós. Deus está conosco enquanto a gente está com ele. Se eu abandonar ele, ele vai me abandonar. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. E Israel, o povo de Deus nessa época, esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Preste atenção nisso. O povo de Deus estava vivendo por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Por quê? O pecado separa o povo de Deus. E sem sacerdote que ensinasse a lei. O povo viveu muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que ensinasse a lei. E hoje? O povo de Deus, será que milhões não estão vivendo sem o verdadeiro Deus? Os frutos demonstram. Os frutos das árvores demonstram. É só você olhar para a vida da pessoa e sua família. Você vai ver se está sendo frutífero, porque está ligado no tronco verdadeiro, da oliveira verdadeira, da videira verdadeira, ou se não está frutífero. E o povo de Deus viveu por muito tempo sem o verdadeiro Deus, porque o sacerdote não tinha sacerdote que ensinasse a lei, mas os sacerdotes estavam lá, continuavam com os cultos, continuavam com as reuniões. Mas ensinavam só falavam aquilo que era bonito e que as pessoas queriam ouvir. Aquilo que precisava ser ensinado, não foi ensinado. E o povo se afastou de Deus, foi para o pecado. E o pecado fez Deus se afastar do povo. Pecado nos afasta de Deus. E sem Deus, nós vamos estar destruídos. Olha que impressionante. O Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que ensinasse a lei, a palavra. Mas quando estavam na angústia e se voltavam para Deus e o buscavam de todo o coração, o encontravam. Muitas vezes Deus tem que permitir angústia em nossas vidas, perdas, dificuldades terríveis, para a gente poder entender que estamos longe de Deus. E quando a gente volta para Ele e para a Sua palavra,
Deus começa a mudar as coisas. Mas para isso nós temos que fazer o quê? Preparar o caminho. Tirar os empecilhos. E pecado nos separa de Deus. Então, uma construção espiritual bem alicerçada tem que entender que tem que preparar o terreno, limpar o terreno. Essa semana que passou, a gente está reformando uma casa lá no Paraná, para poder alugar, uma casa construída, era da minha mãe, e a minha mãe mudou, eu acabei ficando com essa casa. E uma casa que tem 4, 5 anos foi construída, novinha. E o inquilino saiu, a gente mandou pintar. E a minha irmã chegou e falou, a calçada está toda estragada, mano. Toda estragada. Eu falei, mas como? Tem 4, 5 anos. Ele falou, está tudo estragado. Quebrou tudinho o piso de cima. Eu falei, manda arrancar. Vamos botar outro piso. Aí mandou retirar todo o piso da calçada. E quando tirou o piso da calçada, ela falou, o contrapiso está tudo estourado. O contrapiso que segurava o piso está tudo estourado. Eu falei, manda arrancar tudo. Aí arrancou o contrapiso. Sabe o que tinha debaixo do contrapiso? As tábuas da construção, o lixo, o bagaço. O pedreiro não tirou nada, chegou e jogou concreto por cima. E daí, a hora que essa tábua começa a apodrecer, o lixo começa a apodrecer, estoura tudo que tiver em cima. Porque não limpou o local, preparou o local adequadamente para fazer a construção. Queridos, uma vida espiritual é do mesmo jeito. A vida espiritual é do mesmo jeito. Se a gente não limpar o terreno e construir, não adianta, estou orando, estou jejuando, estou vindo na igreja, mas espera lá, eu preparei o terreno para Deus colocar aquilo que Ele precisa colocar, Ele vai colocar coisas boas. Vai colocar um concreto, vai colocar um bom piso, mas não adianta botar um bom concreto e um bom piso em cima de lixo, em cima de areia, em cima de pântano, não adianta. É preciso limpar o terreno, senão vamos perder tempo. Quantas vidas cristãs, quantos irmãos, com altos e baixos, e quantas pessoas que a vida não é frutífera, como Deus disse, porque alguma coisa está impedindo uma boa construção. Uma boa construção. Queridos, o que é pecado? Nós vimos aqui, e eu cito nesse texto, o texto que Abel leu, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, toda vara em mim que não dá fruto, ele limpa para que dê fruto. E aí Jesus diz, vocês já estão limpos pela palavra. A maneira de Deus limpar a nossa vida espiritual é a palavra. É a palavra que diz o que está certo, o que está errado. A palavra que diz o que é a vontade de Deus, o que não é. É esse livro que diz o que é verdade, o que é mentira. É esse livro que diz o que é pecado e o que não é. Então é a palavra. Vocês já estão limpos? O Senhor pergunta. Pela palavra que eu tenho falado? É a palavra que traz limpeza. É ela que fala o que é certo, o que é errado. Se alguém não estiver na palavra, não estiver limpo, vai ser cortado e tirado fora. Então, tem que estar limpa a árvore para produzir fruto. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, podeis pedir o que quiser, vai ser feito. Se estiver nele e a palavra dele estiver em nós, eu estiver vivendo a palavra, eu tenho autorização para pedir qualquer coisa e vai ser feito. E muitas vezes a gente ora e pede a Deus e as coisas não funcionam. Por quê? Alguma coisa está errado. Eu devo estar fora da palavra e não estou entendendo e não estou percebendo. Mas o que é pecado? Mais um texto, lá de Paulo dizendo a Timóteo, Timóteo, o fundamento de Deus permanece firme, Timóteo. Fundamento, presta atenção. Nós estamos estudando o quê? Fundamento para construir uma vida cristã vitoriosa. Paulo fala para Timóteo, Timóteo, o fundamento de Deus não mudou, permanece firme, é o mesmo. Qual fundamento? Qual fundamento? O Senhor conhece os que são seus. Primeira coisa, Deus conhece quem é dele. Muita gente pode dizer que é de Deus. Muita gente pode estar proferindo o nome de Deus. Muita gente pode até estar sendo usado pelos dons de Deus. Mas somente Deus conhece quem é dele. Só Deus conhece quem é dele. E o apóstolo diz, primeiro, o fundamento de Deus permanece firme.
O Senhor conhece quem é dele, os que são seus. Primeira coisa. Segunda coisa, quem profere o nome de Cristo, aparte-se do pecado. A base é essa. A base é essa. Deus conhece quem é dele. E quem é dele se aparta do pecado. Para ter comunhão. Quem é dele faz limpeza. Deixa ele fazer limpeza. E diz: Deus, eu sei que a limpeza vai doer. Limpeza não é fácil. Às vezes tem que usar trator de esteira para escavar. Sim ou não? Não tem construção que tem que levar uma pá carregadeira. Às vezes tem que levar até trator de esteira para arrancar pedra, arrancar tudo quanto é sujeira. Mas para fazer uma boa construção tem que ser assim. O firme fundamento de Deus permanece firme, Timóteo. Primeiro, Deus conhece quem é dele. Segundo, Timóteo, quem profere o nome de Cristo, quem diz que é dele, deve se apartar da iniquidade, do pecado. E o que é pecado? Já vimos na outra semana que quem é filho de Deus não vive no pecado. Filhinho, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Mas quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Quem vive no pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Ao mesmo tempo está falando uma palavra dura, que quem vive no pecado é do diabo, mas está dizendo que ao mesmo tempo Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo e libertar eu e você do pecado e das obras do diabo e nos levar para o reino, levar para a presença de Deus, nos religar novamente na videira verdadeira, para que a gente possa produzir fruto. Glória a Deus. Mas precisa limpar o terreno. Precisa limpar o terreno. O que a Bíblia chama de pecado? O quê? Tem um texto aqui, de Efésios, capítulo 5, Paulo diz o seguinte, falando para a igreja: irmãos, sede imitadores de Deus como filhos amados, imite a Deus. Filho de Deus, quem nasceu de Deus, tem que imitar quem? Deus. Sedes imitadores de Deus como filhos amados, imite a Deus, ou seja, afaste-se do pecado, Deus é puro. E aí ele fala, tire da sua vida várias coisas, e aí ele enumera aqui no versículo 3, entre vocês não haja imoralidade sexual, não haja impureza, cobiça, não haja palavra obscenidade, palavra obscena, palavrão, não haja conversa tola, gracejos imorais, que são coisas inconvenientes, não haja ninguém imoral, impuro, ganancioso, nenhum idólatra, porque nenhum desses tem herança no reino de Deus. Queridos, quanta coisa a Bíblia está falando aqui. Eu não falo palavrão, mas gosto de ouvir piada. Gosto de ouvir coisa suja. E Deus está dizendo, se limpe se você quer andar comigo. Se limpe. Não haja em vocês coisas obscenas ou conversas cheias de tolas, palavras obscenas, gracejos imorais, palavrões. Ao contrário, ações de graça. Isso está em Efésios 5, 1, 2, então nós vemos aí a Bíblia falando que imoralidade sexual é os pecados errados do sexo, tudo isso é abominação para Deus, impureza, cobiça, conversa obscena, palavrão, palavra tola, gracejos imorais, ganância, idolatria, são pecados. Mas a Bíblia continua, nesse mesmo capítulo, e ele diz no versículo 6, ninguém vos engane, porque por essas coisas vem a ira de Deus, ninguém vos engane, ou seja, não brinque com isso, não se deixe se enganar, para você não perder o seu tempo, ninguém vos engane, porque essas coisas trazem a ira de Deus, e o conselho é, não faça, não pratique, não participe e condene.
Olha o que diz a Bíblia: ninguém vos engane com essas palavras tolas, por isso traz a ira de Deus. Portanto, não participe dessas coisas, não faça e nem participe, não viva no meio de quem vive com isso. E mais que isso, olha o versículo 14, desperta tu que dorme, levanta do meio dos mortos, e Cristo te esclarecerá. Ou seja, não viva nesse tipo de coisa, não condene esse tipo de coisa, se posicione contra e saia do meio dos mortos, e Cristo vai esclarecer você. Saia do meio. E Cristo vai te esclarecer. Vede prudentemente como andais, não como insensato, mas como sábio, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Não seja insensato, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriague com o vinho do mundo, com as coisas do mundo, que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito Santo, com salmo, ou seja, com a palavra, com hino, com cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. É as bases que precisam ser construídas para uma vida cristã vitoriosa. E está aí a relação de pecados, que a Bíblia está dizendo que é para a gente abandonar, não fazer, se posicionar contra, e ainda sair do meio desse tipo de gente, porque estão mortos. Saia do meio dos mortos e Cristo vai te esclarecer. Agora, olha o capítulo 5 de Gálatas agora. Olha o que o apóstolo fala aqui. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas, as quais eu já adverti vocês, que aqueles que praticam não herdarão o reino de Deus. E quantos cristãos cheios dessas coisas? E quantas vezes nós nos pegamos fazendo alguma dessas coisas? E Deus está dizendo: afasta disso. Quanta coisa, queridos: imoralidade sexual, idolatria. Eu não adoro um ídolo, mas adoro a sua casa, adoro o dinheiro, adoro o seu time de futebol, é a coisa mais importante para você, adora sua esposa, adora seu filho, sua filha, mais que a Deus. Qualquer coisa que tomar o lugar de Deus na nossa vida é idolatria. E com o que nós estamos gastando o nosso tempo? É aquilo que nós gastamos mais o nosso tempo, que é o nosso ídolo. Se for Deus, a gente vai estar priorizando Deus. E o Senhor está dizendo: idolatria, feitiçaria, quanta gente consultando espíritos. Nós vamos ver daqui a pouco sobre isso. Ódio, uma geração com ódio que briga por tudo. Desentendimento nas famílias, desentendimento no trabalho, desentendimento em tudo quanto é canto. É uma geração do ódio, da discórdia, do ciúme, da ira, do egoísmo, das divisões, da inveja, da embriaguez, das orgias, das festas e das orgias. Essa é a geração. Isso é pecado, a Bíblia está dizendo que isso é pecado. E se nós queremos Deus, e se nós queremos estar ligados na videira, nós temos que olhar para isso e dizer: Deus, me ajuda a me libertar disso. Espírito Santo, vem me libertar disso. Senhor, me ajuda. Eu tenho que querer, eu tenho que gritar. É a palavra dizendo para nós: meu filho, está aqui, o espelho, mostrando. Se liberte disso. E a Bíblia conclui dizendo o seguinte: mas o fruto do Espírito é outra coisa. Sabe qual é o resultado de quem tem Deus? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso é o resultado de quem tem Deus, de quem está ligado na videira. Eu tenho um cliente no escritório que se diz pastor de igreja.
E esta semana, as minhas funcionárias nem sabem disso, mas falou para mim, não dá para atender mais fulano, doutor. Chega aqui, grita, fala alto, desacata a gente. Eu não atendo mais ele. Por favor, resolva, o senhor atenda ele, eu não atendo mais. Queridos, e dizendo que é cristão, porque ele quer que as coisas aconteçam do jeito dele. O processo está na justiça, a justiça é lenta. Ele não vai brigar com o juiz porque não julgou o processo. Ele briga com o advogado. Ele tem que brigar com o juiz, o processo está lá. E os juízes estão com milhões de processos nas mesas. O Brasil é o país que tem mais processos do mundo. Mas ele, como cristão, chega lá e grita, dá murro na mesa e diz que é cristão. Mas a minha Bíblia e a sua Bíblia e a nossa Bíblia está dizendo o seguinte, que esse tipo de coisa é coisa das trevas, do diabo, coisa do homem sem Deus, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, briga, dissensão, divisão, inveja. São coisas da carne, coisas do inimigo. E eu estou dizendo que sou cristão, mas estou andando assim. Estou perdendo meu tempo. Pelos frutos a gente conhece as árvores. Queridos, o evangelho que nós estamos sendo chamados para ser é esse. É o evangelho da mudança. Quem anda com Deus, quem é de Deus, tem esse fruto que está aqui. O fruto do Espírito é esse. O fruto do Espírito é esse. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, ou seja, equilíbrio, controle. Esse é o fruto do Espírito. E as pessoas dizem que são de Deus. E estão aí pregando. O que é pecado? Que a Bíblia está dizendo para a gente abandonar. Qual é a base que nós precisamos construir a nossa vida? O apóstolo ainda continua em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 22, eu vou ler alguns versículos. Ele falando para nós, ele diz o seguinte: vocês foram ensinados a se despir do velho homem, que se corrompe, e se renovar do novo, revestir do novo homem que foi criado para ser a semelhança de Deus, em verdadeira justiça, santidade e verdade. A Bíblia diz que nós somos chamados para abandonar o velho homem e se vestir do novo homem que foi gerado pelo Espírito Santo e para ser a imagem de Deus. A imagem de Deus. Bondade, verdade, amor, misericórdia. Esse é o caráter de Deus. Vocês foram chamados para viver o velho homem, diz a Bíblia. Revestir do velho homem. Abandone, portanto, o velho, e a primeira coisa que ele fala é o seguinte: abandone a mentira e fale a verdade. Queridos, quantas pessoas que a vida dele está sendo construída sobre um fundamento falso da mentira e do engano. Quantos casamentos construídos na base da mentira e do engano. Quanta vida profissional construída na base da mentira, do engano. Até o nosso trabalho nós precisamos ver o que é que se o que nós estamos fazendo não tem engano no meio, não tem pecado no meio, não tem coisa que desagrada a Deus. O produto que nós estamos vendendo, o que nós estamos fazendo, se não tem engano no meio. Quantas vidas construídas no engano, na mentira, que quando começa a aparecer, começa a rachar tudo, aí você começa a escavar, quando você vai na origem, você vê que o fundo é falso. Igual aconteceu com a calçada. O fundo é falso. É preciso escavar, queridos. E se tiver que quebrar tudo, fazer de novo, quebra tudo, começa de novo, mas começa na verdade. O que diz a Bíblia? Abandone a mentira e fala a verdade, cada um com o próximo. Qual que é o próximo? Na família é o quê? Marido e mulher.
Pais e filhos, filhos e pais. Quantos filhos que falam mentira para os pais aceitam? E aprende a viver a vida inteira mentindo. E vai ter problema sério depois que ninguém acredita nele ou nela. Queridos, precisamos construir a nossa vida na verdade. Nem que a verdade doa. A verdade dói. Mas a verdade liberta. O que Jesus falou? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quantas vidas construídas na mentira? Eu não quero desagradar. Eu não quero contrariar meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe. Não quero contrariar meu amigo. E não fala a verdade. E não vive a verdade. Queridos, Deus, aqueles que for dele, Deus vai destruir toda a construção falsa para fundar a verdadeira. Entenda isso. E Deus está fazendo isso. E Deus vai fazer isso. Deus vai construir e vai reconstruir e vai demolir construções falsas para fazer a verdadeira. Eu já passei por isso na minha vida e continuo passando. E dizendo, Deus, tudo aquilo que for falso, vai mostrando para mim e vai tirando, porque eu quero me agarrar ao verdadeiro. Eu quero estar contigo. Tudo que estiver atrapalhando, vai me mostrando, porque eu quero tirar. Falar a mentira, abandone a mentira e fale a verdade. Cada um com o seu próximo. Fique irado, mas não peque. Não se põe o sol com a vossa ira. Tem gente que passa a vida inteira irado. Com a família, com as pessoas. A Bíblia está dizendo, não se põe o sol sobre a vossa ira. Resolva o problema durante o dia. Porque ira mata. Mata a pessoa que fica irada e vai se destruindo emocionalmente, começa a perder sono, depressão, doença e até câncer. Doença grave por coisa guardada dentro. Por isso que a Bíblia está dizendo, não passe de um dia com ira, resolva logo, não carregue ira, senão ela vai destruir você. Mas o diabo também pode usar você irado para destruir outra pessoa, tirar a vida. Queridos, isso é pecado, a Bíblia está dizendo. Não dê lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, mas trabalhe. Pare de andar dependente dos outros, trabalhe, não furte. Para que você tenha com que repartir, diz a Bíblia, com aqueles que têm necessidade. Trabalhe, produza. Quantos cristãos vivendo dependendo dos outros? É evidente que todos nós, num momento da vida, vamos precisar da ajuda de alguém. Tem momentos de tempestade, mas tem gente que passa a vida inteira só vive dependendo dos outros, escandalizando o Evangelho. Nós acabamos de ler Jesus dizendo que quem está ligado nele é frutífero, produz muito fruto, Deus vai abrir portas para você. Ele é um Deus tremendo, Ele criou este planeta, Ele vai abrir portas. Agora, se a gente estiver desajustado, não vamos produzir fruto. E o apóstolo conclui esse texto dizendo o seguinte, livre-se, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavrão, mas palavra que edifique as pessoas. Queridos, a gente não mata só com arma, nós matamos com palavras, nós matamos com atitude, nós matamos desprezando, nós matamos falando palavra que destrói os outros, com críticas, com difamação, com calúnia. Cuidado com as palavras, a Bíblia está dizendo. E por último ele conclui, libertem-se da amargura, da ira e da gritaria e da calúnia e de toda maldade. Se liberte. A palavra é livre-se, liberte-se. Por quê? Porque, querido, essas 4 coisas, amargura, ira, gritaria e calúnia, ela destrói a própria pessoa. Casamentos são destruídos porque pessoas não conseguem conviver com outro que só vive irado, brigando, amargurado, reclamando. Nenhum casamento aguenta, nenhuma amizade aguenta, ninguém.
Nem Deus suporta. A Bíblia diz que lá no deserto chegou um ponto que Deus falou: ó, não aguento mais esse povo. Moisés, vão ficar 40 anos rodando no deserto até morrer todo mundo. Todos esses que estão reclamando e murmurando e bravo aí, não vão entrar na terra prometida. Nem eu aguento mais. Queridas, queridos e queridas, quantos casamentos são destruídos porque as pessoas não conseguem conviver? E Deus está dizendo: se liberte disso, da amargura, da ira, da indignação, da gritaria e de toda a maldade. Ao contrário, sejam compassivos um para com os outros, perdoe-vos mutuamente uns aos outros, do mesmo modo que Cristo vos perdoou. Você quer ser perdoado por Cristo, mas não quer perdoar os outros, carrega amargura, carrega ira. Ah, fulano fez isso e isso. Perdoe, libere perdão para você ser perdoado, para Deus abrir porta na sua vida. O penúltimo texto dessa palavra, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 9 a 11, diz o seguinte: vocês não sabem que os perversos não vão herdar o reino de Deus? O apóstolo dizendo: não se deixe enganar. Mais uma vez está dizendo: toma cuidado, não brinca com isso, não se deixe enganar. Nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros, aquele que está enganando os outros, herdarão o reino de Deus. Está aqui a Bíblia enumerando o que é pecado. Está aqui, ó. E sabe o que ele conclui dizendo? E vários de vocês, alguns de vocês viveram assim. Vocês foram assim antes de conhecer a Deus, mas vocês foram lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Aleluia! Viveu assim? Viveu, mas agora você está no reino, você tem o sangue que purifica de todo pecado, e você tem a palavra, e você tem o Espírito Santo para mudar a sua vida, para ser transformado, para ser lavado, para ser uma nova criatura. Essas são as bases, queridos. Vou falar sobre duas coisas agora, para a gente caminhar para a conclusão dessa parte hoje. Vocês viram que a Bíblia falou de idolatria várias vezes em todos os textos e de feitiçaria. Todos os textos repetiu isso. Idolatria e feitiçaria. Olha o que a Bíblia diz agora abertamente sobre, primeiro, feitiçaria. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Deus tira nações da onde levou o povo de Israel lá na Palestina. Deus tira aquelas nações, destrói aquele povo e pega o povo de Deus e leva para lá. Só que antes de levar, Deus disse isso: quando você entrar na terra que Deus está te dando, não aprenderás a fazer conforme as abominações, os pecados daquelas nações. E quais pecados? Entre ti, entre o povo de Deus, não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, e nem quem é adivinhador, nem prognosticador, ou seja, quem faz prognóstico, quem faz vidência, não haja adivinhador, nem prognosticador, nem vidente, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, quem faz encantamento, nem quem consulte espírito de adivinhação, nem mágico e nem quem consulte os mortos, porque todos os que fazem tais coisas é abominação para o Senhor. E é por causa dessas abominações que Deus está tirando essas nações e lançando fora. Quantos aqui já tinham lido esse texto? Ou já tinham ouvido ler? Quantas vezes a gente distraído, sem prestar atenção,
Quantos aqui, ou quantos dos nossos pais, dos nossos avós, por desconhecer a Bíblia, não fazia isso aqui? Não consultava isso aqui? E Deus está dizendo que isso é abominação para ele. Veja que para trás, Deus não está dizendo que os outros pecados eram abominação. Agora, esses aqui, Deus está dizendo que esse tipo de pecado é o que para ele? Abominação. Você sabe o que é uma coisa abominável? Abominável é uma coisa que a gente detesta, que a gente tem repugnância e que a gente tem nojo. Preste atenção. Coisa abominável é coisa que se detesta, que se tem repugnância e que se tem nojo. Não se suporta. Deus está dizendo que esse tipo de pecado para ele abomina, ele tem repugnância. Está proibindo abertamente. E por que Deus está proibindo consultar espírito, consultar feiticeiro, macumbeiro e esse tipo de coisa, tudo esse tipo de consulta que Deus está dizendo, adivinhação, quem faz prognóstico, e aí entra os horóscopos da vida e as adivinhações através de pedra, de astro e de um monte de coisa. Por que Deus está proibindo isso, queridos? Por quê? Vamos ver por quê? Agora, Isaías capítulo 8, versículo 19 e 22. Sabe o que diz Isaías? Quando disserem a vocês, procurem um médio. O que é médio? Quem consulta espírito. Quando disserem para vocês, procurem um médio, ou alguém que consulte os espíritos, e murmure encantamento, pois todos... Olha só, Deus dizendo, todos aí fora recorrem aos seus deuses e recorrem aos mortos em favor dos vivos. Aí fora eles fazem isso. E Deus está dizendo para o povo dele, quando disserem para vocês, procurem um médium, procurem um consultador de espírito, porque aí fora todo mundo faz isso. Deus diz assim, respondam para eles, presta atenção, respondam para eles, a lei e os mandamentos. Se eles não falarem conforme a palavra, conforme a lei, eles nunca verão a alva ou nunca verão a luz. Sabe o que é a lei e os mandamentos? Isso aqui, ó. Aqui tem todas as orientações. Você quer consultar? Você quer orientação? Está aqui, ó. Está aqui a palavra. Além disso, você pode falar para o dono da palavra. E ele vai te orientar, vai te dar direção. Porque quando a gente deixa da palavra dele, nós estamos abandonando o Deus que nos criou, o verdadeiro, o Criador do céu e da terra. Nós estamos deixando o bom pastor e nós estamos consultando os demônios, o ladrão que veio para roubar e matar, o que se rebelou contra Deus, o inimigo de Deus. Nós estamos virando as costas para Deus e estamos buscando aquele que é o inimigo de Deus. Por isso que Deus abomina, queridos. Quando vos disserem, procure um médium, procure alguém que consulte espírito, encantamento, porque os povos fazem isso, eles procuram seus deuses, e a favor dos mortos, eles estão consultando, e a favor dos vivos, estão pedindo para os mortos, respondam para ele, está aqui a lei e está os mandamentos, se eles não falarem conforme essa palavra, nunca verão a alva. O que é a alva? A alva é quando a noite está terminando e o dia vem nascendo. Você acorda de manhã cedo, quando a lua está indo embora, a noite está indo embora e o sol começa a aparecer. Antes do sol aparecer no horizonte, o que aparece? Aquela luminosidade do sol, a alva. E daí está dizendo para você o quê? Está chegando um novo dia. Vai dissipar as trevas, a escuridão da noite, está chegando a luz. Mas para quem consulta esse tipo de coisa, vai viver eternamente nas trevas. Não vai ter dia, não vai brilhar o sol, não vai ter luz, queridos. Vai viver eternamente nas trevas. Olha só, se eles não falarem segundo a palavra, o mandamento, não consultarem a palavra, jamais verão a luz, jamais verão o dia, vão viver a vida inteira na noite, vão viver a vida inteira nas trevas. Quantas pessoas que a vida dele é inteira nas trevas?
Sai de uma treva, entra na outra, sai de um problema, entra no outro, sai de uma tragédia, entra na outra. Mas a Bíblia continua. Sabe o que a Bíblia continua dizendo para esses que consultam os espíritos? Aflitos e famintos vaguearão pela terra. Aflitos e famintos vaguearão, andarão pela terra. E quando estiverem famintos, ficarão irados e olhando para cima, para o céu, amaldiçoarão o seu rei e amaldiçoarão a Deus. Famintos e aflitos vaguearão pela terra. E quando estiver nessa situação miserável, ainda vai ficar irado e vai amaldiçoar Deus e o governo. Quantas vezes a gente bota a culpa no governo? Quantas vezes a gente bota a culpa em Deus? Por que Deus permitiu essa tragédia? Por que Deus permitiu essa coisa na minha vida? Essa perda? Querido, não é Deus, é o diabo. É a desobediência, é o pecado. Andarão aflitos e famintos, vagueando pela terra. E quando estiverem famintos, ficarão irados, olharão para o céu, amaldiçoarão o governo e amaldiçoarão a Deus. Ou seja, eu estou assim por causa desse governo miserável. Eu estou assim porque Deus não olha para mim. Não. E depois ainda olharão para a terra e só verão aflição. Olha só, olharão para a terra e só verão aflição, trevas e terrível escuridão, e serão atirados em densas trevas, porque abandonou a fonte da água da vida, abandonou a videira verdadeira para se ligar à videira maldita que veio só para roubar, matar e destruir. E talvez você está dizendo, irmão, mas eu nunca tive envolvido com isso. Mas e os nossos ancestrais? Que muitas vezes sem saber procuraram isso. Ou até mesmo você que não sabia. Fez por ignorância, porque não sabia, por inocência. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo o pecado e toda injustiça. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Mas nós temos que ir para Deus e dizer, Senhor, me perdoa. Eu não sabia que eu estava fazendo coisa errada. Tem misericórdia, me purifica. E anular, se fez compromisso com esses espíritos, anular isso, rejeitar, entregar a vida para Deus. Senão as consequências continuam. E eu concluo agora falando de idolatria, mais um texto. E esse texto está em Êxodo, capítulo 20, versículo 1 a 6. E Deus falou todas essas palavras, dizendo para Moisés, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Primeira coisa, eu sou o teu Deus, que te tirou da escravidão. Segunda coisa, não terá outros deuses diante de mim. Terceira coisa, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, nem de coisas da terra e nem de coisas debaixo da terra. Não faça imagem de nada, nem do que está no céu, nem do que está na terra, nem debaixo da terra. Deus está dizendo que não é para fazer imagem. Além de não fazer, queridos, Deus está dizendo, não te prostrarás diante deles, nem lhe prestará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais, até a terceira e a quarta geração daqueles que me desprezam. Eu visito, cobro nos filhos o pecado dos pais, daqueles que me aborrecem, que me desprezam, até a terceira e a quarta geração. Significa que filhos podem estar pagando pelo pecado dos pais, dos avós. Mas nós estamos na igreja. E quem sabe você está me ouvindo e pode estar dizendo, ué, mas eu entreguei minha vida para Jesus. Sim. Mas você confessou esse tipo de pecado? Talvez você não viveu, mas seus pais viveram? Seus avós viveram? Seus antepassados viveram? Quem sabe isso está influenciando sua vida?
Deus está dizendo que esse tipo de coisa, ele visita o pecado dos filhos, nos pais, até a 4ª geração, daqueles que me aborrecem, me desprezam. Por quê? Deixou Deus para adorar o ídolo. Como é que você deixa o Criador do céu e da terra, o poderoso, o Rei dos reis, para você adorar uma imagem que outra pessoa fez, de pau e de barro? E o salmista fala sobre isso. O Salmo fala o seguinte, o salmista fala lá no Salmo 115, as nações perguntarão para vocês, onde está o vosso Deus? E você diga para ele, o nosso Deus está no céu. Onde é que está o seu Deus? Aonde? Onde está o nosso Deus? Nos céus? O verdadeiro está no céu? Onde está o seu Deus? Está no céu. Ele faz tudo o que lhe agrada. Mas os ídolos das nações são de prata, de ouro, são feitos por mãos humanas, tem boca, mas não pode falar, tem olhos, mas não pode ver, tem ouvido, mas não pode ouvir, tem nariz, mas não pode cheirar, tem mãos, mas não pode apalpar, tem pé, mas não pode andar. Não emite som nenhuma da sua garganta. Torne-se semelhante a eles, os que o fazem e os que neles confiam. Mas Israel confia no Senhor, ó Israel, porque Ele é o seu escudo, Ele é o seu socorro, de agora e para sempre. Esse tipo de idolatria também abomina a Deus, e Deus diz que visita o pecado, tem a 3ª e 4ª geração. Ah, mas eu não sabia, mas agora a Bíblia está mostrando, então vamos nos arrepender e consertar isso. Ah, mas meus pais, não por eles, para a salvação deles, porque já morreram. Quem morreu não tem mais como consertar, é ele com Deus. A gente conserta a vida aqui, falando com Deus. Morreu, acabou. Aí se você viveu com Deus, você tem vida eterna. Viveu sem Deus, não tem o que fazer. Mas você pode orar para que as consequências da vida errada deles não venham trazer consequências de destruição na sua vida. Nós vamos falar mais sobre isso no próximo estudo, e eu vou parar por aqui. Vamos ficar em pé. Nós vamos aprofundar mais na próxima lição, falar mais algumas coisas sobre isso, mas nós vamos parar por aqui. Queridos, são um pouco de relação de pecados que Deus diz que nos separa dele, e nós precisamos limpar o terreno para que Deus possa vir até nós e nós possamos ser ligados nele, e Deus possa ouvir nossas orações. Nós vimos que o pecado separa nós de Deus. Deus disse, meu ouvido não está tampado para não ouvir sua oração, e minha mão não está encolhida para não poder abençoar você, mas os pecados de vocês me separam de vocês. E a Bíblia me mencionou aqui pecados, vários tipos de pecado, e que é tão comum, nós conhecemos todos eles. E Deus está dizendo, isso é pecado, isso me separa você de Deus, de mim, mas eu quero remover esses pecados, e o sangue de Jesus Cristo veio, e Ele derramou seu sangue para nos purificar de todo pecado. 1 João diz isso, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, mas se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas nós temos que nos conscientizar que precisamos reconhecer que é pecador e pedir perdão e dizer, Deus, eu quero ser limpo, eu quero ser purificado e eu quero ser transformado. Feche seus olhos. Curva a sua cabeça. Fala você e Deus aí agora. Eu sei que você está lutando e tem lutado, querido, querida, para que sua vida flua e você seja uma bênção. E a Bíblia diz que os discípulos de Jesus dão muito fruto, e você olha para a sua vida e fala, poxa, mas não tenho sido uma vida tão frutífera, está faltando tanta coisa, eu quero que Deus se mova, mas Deus está dizendo, prepare o terreno, vamos tirar o lixo, vamos tirar aquilo que atrapalha, vamos tirar o pecado, pelo menos aquilo que Deus está mostrando para a gente, aquilo que a gente não entende, não vê. Tem pecados que a gente não tem consciência ainda, tem muitas coisas que não agradam a Deus, a gente não sabe ainda, mas pelo menos aquilo que está revelado, aquilo que Deus está mostrando, vamos consertar. Quanta coisa Deus falou com a gente nessa manhã. Fale com Deus aí.
Olhe para a sua vida, para a vida da sua família e comece a orar. Ore por você, ore por eles, peça perdão. Diga: Senhor, eu quero, me perdoa, me purifica, perdoa o pecado da minha família. Perdoa, Senhor. Comece a confessar, falar para Deus. Perdoa, Senhor, o pecado da nossa geração. Perdoa, Senhor, o pecado de idolatria, Pai, dos nossos pais, dos nossos avós. Comece a falar, Senhor, para Deus perdoar. Perdoa, Senhor, pedimos Pecados de idolatria, de envolvimento com os espíritos, de adoração a ídolos, coisas que abominam a Deus. Senhor, obrigado pela Tua palavra nesta manhã. Obrigado por nos desafiar, nos ensinar o caminho a seguir. Obrigado por nos mostrar que precisamos construir nossa vida espiritual sobre base sólida. Precisamos tirar todo lixo, todo pecado, tudo aquilo que não Te agrada, Senhor. Nos ajude. Ajude cada irmão, cada irmã, cada família aqui representada. Ajude cada filho, cada filha Tua construir a sua vida sobre bases sólidas, sobre a verdade, sobre a palavra, sobre Jesus, sobre o sangue que purifica de todo pecado, sobre o Espírito Santo.